um pouquinho, não foi por causa do Mário de Andrade, foi porque eu fui realmente ligado ao Partido Comunista Brasileiro, graças a Deus, naqueles bons tempos. Então, de maneira que eu até que tenho uma índole muito experimental, de vanguarda, de gostar de Schoenberg, que era bom da época, Bartók, Stravinsky, tudo isso. Eu tive uma fase brasileira também, não sei se você sabe disso. Eu fiz muita música com pesquisa de folclore, música... Aquelas minhas canções, mais da metade, são música brasileira. Se botar uma batida de bossa nova embaixo, era até música popular. Mas aquilo era por causa do partido, né? Mas não era tanto, porque eu também gostava. Eu gosto de música, eu não gosto de música do decafônico, ou música isso, música aquilo, ou música popular. Eu gosto de música. Música boa eu gosto. E tem música com caráter brasileiro muito boa. Tem excelentes músicas. Basta ver a bossa nova, né? Você não pode ser contra a música brasileira popular, de origem popular, e tem que lembrar que é a bossa nova. Não é disso aí, né? Nessas minhas músicas recentes, eu até sou brasileiro, porque eu sinto muito a bossa nova ali, de certo modo. Porque a bossa nova foi o momento em que eu realmente gostei da música brasileira. Porque a música brasileira antiga eu não gostava muito, eu gostava muito da música americana, de cinema, George Gershwin, os compositores americanos. A música americana era mais rica, assim, tinha mais bemóis, mais sustenidos, era mais cromática, né? Aqueles intervalos de sétimas, de nonas. Estão anunciando, aí vão passar de novo, Laura, né? Qualquer dia aí, a televisão está anunciando. Tem aquela famosa música, né? Aquelas sétimas, né? Eu sempre gostei disso. A música brasileira dos anos 60 não tinha nada disso. Era tonal, quadrada e tal, mas tinha sua gostosura também. Mas eu, quando conheci essa, preferi. Eu fui formado, na verdade, musicalmente, popularmente, pela música popular norte-americana. Fazer uma... Gilberto, essa coisa do Mário de Andrade... Querido, outro grande professor, amigo. Pena que não fomos colegas na época, né? Mas a gente já teve também dificuldade. professor da USP. Ô Gilberto... Outro Santista, você é Santista? Sempre que você torce por Santos? Eu tô que nem a Heloísa, nunca... Por falar em Santos, deixa eu comunicar. Eu estreiei nessa semana no Rio, na Bienal de Música do Rio. Lá, né? Eu não pude ir porque eu estou um pouco adoentado, pegar aeroporto, aquelas coisas e tal. Minha peça, Os Meninos da Vila, em homenagem ao nosso grande futebol santista. Gilberto, quero tocar num assunto que para mim é muito delicado, tenho escrito sobre isso, acho que é o momento da gente escrever sobre isso. Acabei de escrever isso na minha livre docência, a sua geração dentro da universidade, né? Eu tenho uma visão um pouco crítica dela, acho que ela é consequente com o projeto de 63, mais do que do projeto de 53, mas o projeto que já vem do Música Viva do Kohreuter, né? O próprio Ars Viva é uma infiltração do grupo do Kohreuter, aqui também em Santos, né? Pelo Klaus, pelo Schnorrenberg, ou seja, ele traz aquele ideal de juntar universos desconhecidos, né? A gente tem que se livrar da música, enfim, dessa música burguesa que tanto já viciou a nossa audição, né? Um projeto antinacionalista, tanta coisa. Bem, enfim, eu queria te perguntar, porque eu tenho sido um crítico hoje quando eu vejo a situação da música na universidade. Na universidade a música é praticona, por exemplo. Nós não temos nenhum contato com todo o grande pensamento musical americano, por exemplo, que se escreve tantos livros, né? Você falou, por exemplo, do popular na música erudita. Hoje em dia, tantos livros são escritos sobre a presença da música popular em Haydn, em Beethoven, mas isso está tão distante da nossa consciência acadêmica, porque justamente a geração que fundou a universidade foi uma geração que manteve distante o pensamento musical, não a escrita musical, mas manteve distante o pensamento musical de um alinhamento com as correntes que se desenvolviam no exterior, não é? Então eu queria muito que você talvez, de todos eles, não é? Talvez tenha sido mais preocupado ainda com o alinhamento teórico, pensamento sobre uma certa ortodoxia de se ensinar música, não é? Eu até brinco, se o Tony tivesse sido o regente da orquestra da USP
E o Camargo Guarnieri, o diretor da Faculdade da Música, talvez o pensamento teórico da Universidade Brasileira tivesse melhor. Né? Então é uma provocação mesmo, Gilberto. Como que você vê essa passagem da sua geração experimentalista, não é, querendo fundar uma nova forma de linguagem, com hoje o que os próprios americanos falam da música na Universidade Brasileira? Na música no Brasil, quando se pensa ela, se pensa sempre de uma maneira prática. Então eu quero te perguntar isso. Como você acha que foi necessário esse distanciamento teórico? Você acha que hoje, talvez ela tenha realmente sido um equívoco? Não é? Como você se posiciona depois que você já saiu da universidade, quando a gente olha para esse pensamento musicológico, teórico, enfim, com tão poucas raízes dentro de um pensamento disponível na universidade mundial, ou na universidade americana e europeia? Bom, não sei se eu entendi, mas você vê que a gente foi uma coisa e agora é outra, mais ou menos? Não, Gilberto, não, vocês foram absolutamente inconsequentes. Vocês negaram, por exemplo, toda uma tradição de estudo da tradição musical, não é? Vocês diziam, você mesmo, tem muitos textos falando assim, o impacto do signo do novo. O próprio Ailton Escobar, quando eu comecei a estudar música com ele, ele falava, olha, você não precisa nem aprender a solfejar, porque essa música não precisa de solfejo. E hoje, quando a gente vê, por exemplo, hoje que a universidade está envolvida com a pesquisa, não é? Quando a gente vê os encontros no Brasil, a gente vê como essa nova geração tem pouco vínculo com a produção intelectual que pensa a música, não é? E eu, mais ou menos, estou jogando esse despojo para a sua geração. É isso. Ou seja, houve um distanciamento do desenvolvimento intelectual, de pensar a música, justamente na sua geração. Não é? É isso que eu estou jogando. Então eu queria saber de você, como você pensa isso. Eu acho que foi uma questão meramente de coincidência. Antigamente não havia departamentos de música nas universidades. Começaram a surgir por volta de 1970, por aí, um pouco antes, numa e tal. E as pessoas começaram a ser chamadas. Cada compositor, um grupo de compositores que ia para uma universidade, levava o seu pensamento, a sua formação, né? A sua música, tudo isso aí. Nós, ali em São Paulo, onde, vamos dizer, os amigos aos quais eu me liguei desde os anos 50, isso aconteceu em torno da Orquestra de Câmara de São Paulo, com Olivier Tone. Ali estavam também Rogério Duprat, Régis Duprat. Eu me liguei a eles. Posteriormente o Vili, que veio morar em Santos com a família, se ligou a mim e através de mim ele também se ligou a esse grupo. E nesse grupo nasceu esse movimento por uma música nova, mas uma música nova que não era mais aquela Schoenberg versus Stravinsky, não era mais isso, porque já chegavam a São Paulo em começo dos anos 50, já chegavam os discos na casa Breno Rossi e Bruno Blois, discos do Boulez, do Stockhausen, chegaram 2 discos que eram o panorama da música concreta, né? As primeiras coisas feitas pelo Schaeffer, Henri, aquela turma toda, Sinfonia para um Homem Só, tudo aquilo, hein? Estava chegando tudo em São Paulo em 1953, 52, 3, 4. Cinemas, documentários, eu vi Sinfonia para um Homem Só, do Schaeffer, eu vi no cinema, num documentário extraordinário. Foram as 2 coisas que mais me abalaram e me levaram para essa nova linha de música, com essa Sinfonia para um Homem Só, embora eu não fiz música concreta, mas interessante que essa música concreta influenciou a minha música instrumental. Foi esse disco disso aí e o Contrapunkt do Stockhausen, cara, eu comprei em Paris, né? Esse não tinha chegado ainda. Mas tudo isso estava chegando a São Paulo e as partituras também, na casa Bevilacqua. Tinha um vendedor curioso lá, que acho que sabia mais de música do que nós compositores. Ele telefonava para a gente e dizia, chega a partitura do Bélio, do Nuno, do Stockhausen, vocês não vêm comprar? Era assim o cara, hein? Chegava no começo dos anos 50, na Universal. Tanto que as primeiras partituras que eu tenho do Stockhausen, do Stockhausen,
Por exemplo, o Matou São Mestre comprei em São Paulo, naquela Bevilacqua, né? Em 1955, por aí. Hein? Hein? Você não pegou isso, você acha que você não tinha nascido. Não sei se existe essa escala. Breno Rossi e Bruno Bloch, eu sei que não existe. Amadeu, Samanon e Bevilacqua. Então a gente estava muito a par disso, mas era uma coisa de São Paulo, a gente não tinha nada a ver com o Colruyt, nenhum de nós estudou com ele. O momento do Colruyt foi no Rio, foi com Guerra Peixe, Santoro, Eunice Catunda, Edino Krieger, esses 4 principalmente. O Tony estudou com ele? Hein? O Tony teve contato O Tony sim, o Tony teve contato com os dois lados, com o Colruyt e com o Guarnieri, estudou com os dois. Eu estou falando do que acontecia e nós ligados ao Tony, a orquestra dele, ele apoiou a gente, começou a orientar a gente e tocou as nossas músicas pela primeira vez na vida em grande estilo, né? Como orquestra de câmara, no Teatro Municipal. A gente saiu assim do anonimato, vamos dizer. E naturalmente, anos depois, quando se cria um departamento de música na história de São Paulo, né? No departamento, naturalmente, quem ia ser chamado? Essa gente. Era nós. E foi principalmente o Tony. O Tony organizou o departamento de música. Ele tinha um histórico disso. Ele criou, posteriormente, a Escola Municipal de Música, a primeira orquestra sinfônica jovem ele também criou. Ele é um criador de coisas. E criou esse departamento de música. Aliás, eu fui até o primeiro a ser chamado. Eu era o mais velho, mais ligado a ele. Mas eu tinha um emprego público, que eu não quis largar porque eu estava no fim de carreira, ia perder toda a aposentadoria, tudo aquilo. Eu cheguei até a arriscar, mesmo que eu tirei férias de um mês, experimentei, fiquei um mês lá com o Tony, mas nos últimos dias escrevi uma cartinha, deixei na mesa dele que eu ia embora. Voltei para Santos, né? Esperei me aposentar para depois assumir lá, né? Mas ele em seguida chamou o Vili, com quem ele estava meio de mal. Porque a gente brigava muito, né? Ei? Mas ele brigava mesmo, ficava de mal, não falava, não queria ver o outro. Né? E o Tony era meio briguento, e o Vili também, mas ele passou por cima da briga e chamou o Vili, né? Então o Vili assumiu, estaremos juntos desde o começo. Eu só entrei uns 5 anos depois, quando me aposentei, né? Mas eu quero dizer, foi entre um grupo já uma ideologia formada para o departamento de música, uma ideologia formada nesse movimento europeu e americano também. Não vamos esquecer que não é só Berrios e Nonos e Stockhausen e Boulez, também tinha o lado americano, John Cage, tem toda uma linha americana, a qual até eu acabei me sentindo mais ligado, né? É uma linha que se liga mais ao popular, a europeia não se liga ao popular e nem à comunicação. Né? Então, você pegar o Helmut Lachenmann atualmente, um professor que está muito importante na Alemanha, ele teve aqui no festival dos cursos latino-americanos em São João del Rei. Tem foto lá dele, era jovem ainda, não era famoso ainda. Ele diz que a pesquisa dele de música, ele pesquisa cuidadosamente o público de concerto, o que eles gostam, o público normal do concerto, para não fazer exatamente aquilo. A estética dele é essa. Então você avalia como é a música dele e que público que ela possa ter, né? Não obstante, ela é muito famosa, né? Não é? Deu certo. Hein? Deu certo, né? É um cara que a gente pode trazer um dia. Ele já esteve no Brasil. Eu tenho foto lá dele lá em São João del Rei, né? Um curso latino-americano maravilhoso que teve lá. Mas então eles são grupos que se formam. A gente formou um grupo com uma ideologia. E o Vili entrou já lá com a mesma ideologia minha, que era do mesmo grupo, né? E já lançou a semente de tudo, planificou tudo. Quando eu entrei, o Vili já tinha formado isso, mas eu entrei nisso mesmo, porque eu já era disso, né? Eu já era disso aí. Mas, agora, em outro departamento de música, em outra universidade, a história deve ser outra, né? A nossa Universidade de São Paulo, eu acho que de todas as brasileiras, talvez ela só tenha,
entra em competição a da Bahia, né? A da Bahia também teve muito, assim, identidade ideológica, a da Bahia. Que foi o próprio Carl Reuter que introduziu, depois o Billy manteve, os novos compositores, né, que entraram lá, Fernando Cerqueira, aquele maravilhoso que já morreu, como é que é? Lindenberg Cardoso. Pois é, então a Bahia também teve um grande nível, um departamento de música com um grande e muito preciso, definido caráter assim, intelectual. Eu acho que a de São Paulo também teve, modéstia à parte, conosco ali. Que era o Billy, eu, o Tony, não é? Quem? Ah, e o Pagano, os intérpretes também aderiram à nossa linha, hein? Com o passar dos tempos, a própria linguagem nossa vai se modificando, né? A gente também vai se modificando. E também novos professores que vão entrando, ela foi perdendo esse calor, eu acho. Mas ainda não entendi bem a sua pergunta. O que é nisso aí? Gilberto, é o seguinte, o próprio Ville, ele planteia uma certa anarquia epistemológica. Ele nega qualquer tipo de método, ele nega qualquer tipo de análise. Mas essa é a loucura dele, né? Não sei, não. Então é a loucura de todo mundo que ele forjou, porque isso daí é uma constante dentro da nosso pensamento musical no